Tem dias em que contar uma piada não parece certo. Tem dias em que contar um pesadelo não parece certo. Tem dias que são estranhos. Tem dias em que precisamos de uma piada. Tem dias em que precisamos, e é chato admitir, precisamos compartilhar o pesadelo. Tem dias que são tão estranhos que não sabemos se o que temos à frente é um pesadelo ou uma piada. Nasci numa família de tangerinas. A árvore genealógica de minha família era um grande pé de tangerina. Tangerinas distribuídas por todos os galhos. E eu nasci nesse grande pé de tangerina, mas com um detalhe diferente. Eu nasci bergamota. Bergamota é como as tangerinas são chamadas no sul. Eu era tangerina, mas era bergamota. Preste atenção na frase. Bergamota num pé de tangerina. Um dia, como costuma acontecer com as frutas, eu caí. Poft! E uma vez no chão, percebi que a árvore da minha família estava numa plantação de tangerinas, de bergamotas, de mexericas, de laranja cravo. Espécies e mais espécies, nomes e mais nomes. E as bergamotas que estavam próximas de mim, me viram. Me olharam de cima a baixo e disseram: Ei, peraí, tu não é uma berga? Berga é a corruptela que as bergamotas usam entre si, um apelido afetivo. Segundo elas, eu era uma tangerina. Depois, tive contatos com outras tangerinas. E as tangerinas me ouviram e rapidamente sentenciaram. Não, você é uma bergamota. Segundo elas, eu não era uma tangerina. E vieram as mexericas, e as mexericas falavam. Você é uma bergamota, não é? E as laranjas cravo diziam. Sei lá, você não é uma laranja cravo. Isso nós temos certeza. Não, pessoal. Eu sou estranho. Bem-vinda, vinde, vinde, vindo, vindo. Volteio é podcast de poesia. O episódio anterior, Sair de um Perímetro, foi um episódio de aventura. O de hoje é de... eu não sei. Tenho quase certeza de que será um episódio estranho. E o que é estranho? Mandando beijo. Mandando beijo. Mandando beijo. Mandando beijo. Mandando beijo. Hoje, o bloco é, na verdade, um pedido de desculpas. Ontem, eu sonhei com um espantalho. O espantalho ficava no meio da lavoura de braços abertos. De braços abertos à espera de um abraço. O espantalho esperava,
e o abraço que ele tanto desejava nunca vinha. E o espantalho, eu tenho que dizer, não entendia o que se passava, mas seguia de braços abertos. Ele olhava os pássaros que voavam, que se distanciavam dele, e não conseguia ler os sinais. Mas eu via os mesmos pássaros e entendi aquele sinal. Aquele sinal era um agouro, um presságio. Mas porque eu tinha outras coisas para fazer, porque eu sempre tinha alguma coisa para fazer, eu não falei nada para o espantalho. Na falta do abraço, espantalho, fica aqui o meu beijo. Que é estranho, eu não sei, mas falarei o que a casa oferece, o que o volteio oferece. Por isso, contarei algumas histórias, como se estivéssemos num acampamento, ao redor do fogo. Ouçam e tirem suas conclusões. Mas eu vou apresentar as epígrafes deste episódio. Eu sei, de onde já se viu o episódio de podcast com epígrafe. Mas tudo bem, as epígrafes tratam sobre o belo. É natural falar sobre o belo quando falamos de poesia, não? A primeira epígrafe é Rilke. O poeta alemão escreveu estes versos. Pois o belo não é senão o início do terrível. A segunda epígrafe também é sobre o belo, e ainda mais visual. É do Conde Lautréamont, poeta do século XIX, muito influente entre os surrealistas. Belo como o encontro casual de uma máquina de costura e um guarda-chuva numa mesa de operações. Gente, eu acho que esse episódio é um pesadelo. E se o episódio for um pesadelo, se for estranho, de que adiantaria eu definir? Mas será um episódio mesmo de poesia, né, Felipe? Tô realmente preocupado com isso. Claro que sim. Podem confiar em mim. E digo mais, tão de poesia que poderia virar até uma questão de vestibular. E para os futuros estudantes, já adianto a resposta, pois quero que todo mundo acerte, hein? A resposta será a letra E, NDA. Nenhuma das anteriores. A resposta mais divertida quando o assunto é poesia. Freud tem um ensaio famoso tratando sobre o estranho. O termo em alemão, vou falar, preparem-se, é este, unheimlich. E é uma daquelas palavras que geram 1000 seminários, colóquios, novas edições de luxo, para discutir qual seria a melhor tradução. A tradução certa é infamiliar. Não. Inquietante é a tradução correta. O próprio Freud escreveu neste mesmo ensaio. De fato, adquirimos a impressão de que muitas línguas
não tem uma palavra para essa particular nuance do que é assustador. E olha só o que o doutor diz do nosso português. Aliás, do português e do italiano. O italiano e o português parecem contentar-se com termos que designaríamos como paráfrases. Ou seja, é como se fôssemos meio preguiçosos, como se não inventássemos a nossa própria palavra para definir o estranho, o assustador. Voltamos para o problema das palavras. Quando o assunto é o estranho, o mais natural seria usar uma palavra estranha? Unir conteúdo e forma? Acho que sim. Por isso mesmo, para adentrar esse mundo, vou dizer as palavras estranhas que temos e contar esses relatos estranhos. O que a Casa das Palavras oferece. E esperar que eu não sei o que esperar. Serão 3 histórias e algumas sub-histórias. A primeira história, já aviso, não é verdadeira. Eu nunca conversei com um extraterrestre na minha vida. E eu sei que ao dizer isso, dizer que a história não é verdadeira, fará alguns pensarem: Ah, então aposto que é verdade, Felipe, não me engane. mas não julgo se você pensar assim. Aliás, admito, quando alguém escreve no início de um relato, A história deste livro é toda verdade. Um grande esforço foi feito para apresentar os fatos exatamente como aconteceram. leio isso e tendo a pensar: nem deve ser tão verdade assim. Por outro lado, quando alguém escreve no início de um livro, Essa história é uma ficção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. tendo a pensar: cara, deve ser tão verdade. Embora a primeira história não seja verdadeira, uma coisa é certa. Uma coisa a gente pode afirmar sem medo de errar. Os extraterrestres sempre querem poder e conhecimento. Ou querem nos trazer conhecimento. Do ET Bilu aos ETs que trazem e ensinam uma linguagem que subverte o tempo e o espaço. E no caso da história que vocês vão ouvir, tudo o que fiz foi oferecer exatamente isto ao meu novo amigo. Ofereci conhecimento. E como dizia o filósofo Francis Bacon, o conhecimento é em si mesmo um poder. Sim, eu poderia ter falado sobre comunismo e liberalismo, sobre as religiões, as artes, as ciências, mas eu escolhi outro tema. E depois dessa conversa, o meu amigo extraterrestre vai poder levar esse conhecimento para o planeta vermelho. Sem mais delongas, vamos para a história. Vou explicar a você, amigo extraterrestre, uma coisa fabulosa. Algo novo, diferente de tudo o que você ouviu e viu no primeiro mundo. Aliás, por que vocês sempre começam invadindo o primeiro mundo? Eis o conhecimento que eu ofereço. Assim, faz anos que, aos domingos, um homem diz para milhares de telespectadores:
Ô louco meu! Vamos para as videocassetadas! E isso é a deixa necessária para bailarinas começarem a dançar. Verdade, você não sabe o que é uma videocassetada, mas estou aqui para isso. Fala-se videocassetadas, e são pequenos filmes, filmetes, em que um indivíduo se dá mal, leva a pior. Não importa a idade, o sexo, a religião, é bem democrático. Pode ser uma senhora em cima da mesa que cai e leva o marido para o chão. Pode ser uma criança que toma um susto enorme porque a piscina de plástico explodiu jorrando água para todo lado. Pode ser ainda um skatista que tenta dar um nose grind no corrimão, mas despenca batendo a cabeça contra a calçada. É isto, videocassetada. E as videocassetadas são sempre narradas. Ô louco! Olha a mulher em cima da mesa! E os vídeos, então, são analisados, pausados, interpretados e, em alguns casos, repetidos. Ô louco meu! Põe de novo o da mulher em cima da mesa! E tudo é reanalisado, reinterpretado. E uma coisa é certa: ao final de cada vídeo, as bailarinas vão bater palmas e sorrir lindamente para a câmera. Sorrisos luminosos que anseiam pelo próximo tombo, queda e ruptura de fêmur. Na verdade, são bailarinas que esperam assistir à próxima vicissitude da vida. Tem uma hora, meu amigo, em que as videocassetadas passam em sequência. Verdadeiro clímax. Em menos de 30 segundos, você vê dezenas e dezenas de pessoas levando a pior. E as bailarinas amam tanto essa parte que voltam a dançar. Momento Freud. Momento Freud! Freud registrou no seu ensaio de 1919 as palavras uncomfortable, uneasy, dismal, uncanny, a repulsive fellow. O hermeneuta de videocassetadas atende pelo nome de Fausto. Isso mesmo, meu amigo. O Fausto é xará daquela personagem de Goethe, aquele Fausto que fez um pacto com Mefistófeles. Sim, claro, o Goethe você já conhece. Afinal, as invasões e viagens de vocês sempre começam pelo primeiro mundo: Frankfurt, Nova York, Paris. Aliás, não sei se nas suas andanças pelo país germânico você cruzou com uma palavra interessante da língua alemã. A palavra é mais ou menos assim: Schadenfreude. Ela é a união de duas palavras: Schaden, que significa dano, e Freude, que significa alegria, prazer. E Schadenfreude quer dizer isto: ficar alegre com o dano, o sofrimento experienciado por outro. Pois é, sim, nós humanos temos dessas.
Não temos na língua portuguesa nenhuma palavra específica para esse fenômeno específico. O rir da desgraça alheia, rir de quem leva a pior, rir de quem se fode. Por outro lado, graças ao nosso Fausto, o nosso aprendizado de Schadenfreude tem curadoria, tem hermenêutica, é concreto, dominical. Em um famoso ensaio publicado em 1917, Viktor Shklovsky defendeu que o objetivo primordial da arte é superar os efeitos do hábito, é representar os objetos familiares de um modo estranho. Shklovsky diz o seguinte: o hábito devora trabalhos, roupas, móveis, esposas e o medo da guerra. A arte existe para que possamos recuperar a sensação de estarmos vivos. Existe para fazer-nos sentir coisas, para tornar a pedra dura. O objetivo da arte é nos proporcionar a experiência das coisas tal como as percebemos, não como as conhecemos. Se você não está lembrado, meu amigo, o Fausto de Goethe é um médico. E o Dr. Fausto faz um pacto de sangue com o Coisa Ruim. Este ficaria com a alma do Fausto. E Fausto, em troca, receberia poder e conhecimento. Sempre a mesma coisa, né? Eu não quero entrar em detalhes sobre pactos diabólicos. Não sou especialista nisso. Mas eu fico pensando, se o Fausto de Goethe pediu tanto, talvez o nosso Fausto, tenha aceitado outro trato. Fausto, te darei um programa dominical na maior emissora do país, contanto que ensine os brasileiros a rir com as videocassetadas. Essa invenção do inferno. Sim, me pareceria o tipo de proposta indecente do Coisa Ruim, do Mochila de Criança. É isso, amigo ET. É isso que eu tenho para oferecer ao seu povo. Tenho certeza de que esse conhecimento será útil também no seu planeta. Adeus. Vamos agora para nossa segunda história, nesse episódio alucinante. É um caso da filosofia antiga, um caso verídico, vejam só. É o caso do filósofo estoico Crisipo, que viveu pelo século II a.C. Certa feita, Crisipo teve a filosófica ideia de dar vinho ao seu burro de estimação. E agora, você que me ouve, deve estar se fazendo a pergunta mais filosófica de todas, a mesma que o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum se fazia. Por quê? Sim, por que o filósofo queria dar vinho ao seu burro de estimação? E a resposta que temos é esta. Crisipo deu vinho ao burro de estimação para deixá-lo bêbado. Eu sei, a resposta não agrada.
Mas fazer o quê? Os filósofos também podem ser desagradáveis. Qual foi o resultado? O resultado é que o animal ficou bêbado. Vejam só. E o que ocorreu em seguida foi, para Crisipo, uma cena impressionante. O burro, agora bêbado, começou a tentar comer figos. Sim, comer figos. A coisa só vai piorando. Então o filósofo começou a achar a cena absurdamente engraçada. E o burro bêbado lá tentando comer figos, mas não tendo sucesso na empreitada. Tentava, mas não conseguia. Schadenfreude. Ficar alegre com os problemas, humilhações, fracassos vivenciados por outra pessoa. E presto aqui um favor aos alemães. Acrescento: vivenciados não só por outra pessoa, mas também por outros animais. E talvez seres de outros planetas. E Crisipo se embolava de rir, gargalhando do infortúnio do pobre burro. Até que veio o extremo. De tanto rir, de tanto gargalhar, Crisipo, o filósofo estoico, morreu. Pois é, Crisipo morreu de rir. Morreu ao ver um burro bêbado tentando comer figos. Momento Freud. Momento Freud. Freud também registrou no seu ensaio de 1919 as seguintes palavras: Inquiétant, sinistre, lugubre, mal à son aise. E o meu lado vegano pergunta: o que o burro achou de toda essa cena? Uma nota de rodapé. Em um episódio estranho, posso me dar ao luxo de colocar epígrafes e uma nota de rodapé. Dizem que o poeta italiano Aretino também morreu de tanto rir, mas a piada não ficou registrada. Portanto, eu morrerei sem saber qual foi a piada que matou Aretino. Quem me conhece sabe do meu espírito científico. Por isso, em dias de grande melancolia, já pensei em usar um tabuleiro de Ouija, ou mesmo o jogo do copo, e perguntar ao poeta italiano que piada tão engraçada foi essa. Mas, Felipe, isso tudo é muito absurdo. Eu não acredito em uma palavra do que você está dizendo. Sabe o que é realmente estranho? Se o filósofo Crisipo fosse flagrado por uma câmera de celular, rindo do burro bêbado, provavelmente teria ido parar num domingão fáustico brasileiro. Mas ok, deixa eu falar de poemas. Eu prometi para minha mãe. Ela me disse: Felipe, fale de poemas. As pessoas, ela me disse, querem poesia. E quem sou eu para negar um pedido de mãe? Antes, deixa eu colocar uma introdução de Otto Lara Rezende. Ele escreveu: uma criança vê o que um adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso exige as pampas.
Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Ai, o monstro da indiferença. Ou, como disse Shklovsky, Os efeitos do hábito. sim, esse é o lado bonito de ser poeta. Ver a diferença, a estranheza. Mas isso tem o outro lado também. Porque, falando assim, pode parecer que o poeta vê passarinhos e flores onde ninguém vê passarinho e flores. É tranquilizador poetas vendo apenas flores, vendo a beleza da vida, falando versos com a estrutura gramatical certinha, sujeito, verbo e complemento, dizendo frases musicais e harmoniosas. Poetas inspiradores e inspiradoras, como um golfinho dando saltos e piruetas. E todo mundo feliz que tem um vidro enorme entre os espectadores e o golfinho. Mas deixa eu lembrar uma coisa. As poetas e os poetas estão vivos também quando vem o Holocausto, o genocídio, a guerra. E por isso, escrevem os poemas que precisam ser escritos. Leite breu da aurora, nós o bebemos à tarde, nós o bebemos ao meio-dia, e de manhã nós o bebemos à noite. Bebemos e bebemos. Cavamos uma cova grande nos ares. Na casa mora um homem que brinca com as serpentes e escreve. Ele escreve para a Alemanha quando escurece teus cabelos de ouro, Margarete. Ele escreve e aparece em frente à casa e brilham as estrelas. Ele assobia e chama seus mastins. Ele assobia e chegam seus judeus, manda cavar uma cova na terra. Ordena-nos. Agora toquem para dançarmos. Leite breu da aurora, nós te bebemos à noite, nós te bebemos de manhã e ao meio-dia, nós te bebemos à tarde, bebemos e bebemos. Este trecho foi o poema Fuga da Morte, escrito pelo poeta romeno Paul Celan. Boa parte da obra deste poeta é marcada pelos terrores nazistas. A tradução é de Cláudia Cavalcante. Sim, é verdade. Poetas estão vendo as coisas. E que maravilha as poetas e os poetas que conseguem transmutar de alguma forma o horror, o pânico, pandemias. Transformar tudo isso em arte. Vamos para a última história de hoje. Uma história sobre duplos e reduplos. Eu tinha 4 anos quando conheci meu primeiro inimigo. Ele, podem acreditar, se chamava Felipe. Era um vizinho mala, mais velho do que eu. Implicava comigo, me empurrava e me chamava de 4 olho. Um dia eu disse esta frase: ele é meu inimigo. Foi esta resposta que eu dei à minha mãe quando ela me perguntou por que eu tinha quebrado meu brinquedo preferido na cabeça do Felipe. Pesadelo. Ai, ai. Bem que o Felipe poderia ter tido outro nome. Momento Freud. Momento Freud. Freud registrou também no seu ensaio de 1919. Sospechoso. De mal agüero. Lúgubre. Siniestro. Um ano depois, aos 5 anos, fui para o Jardim B, onde fiquei amigo de um outro Felipe. Esse Felipe se tornou o meu melhor amigo. O Felipe era um capeta.
Um dia, o Felipe levou uma tartaruga para a escola. Na verdade, uma tartaruguinha. Cabia na palma da mão. Mas causou um alvoroço como se fosse um T-Rex. Gente subindo nas cadeiras e gritando enquanto a tartaruguinha caminhava lenta e preguiçosa no chão de taco. Porque eu estava torcendo para a tartaruga, fui colocado de castigo no banco azul. Um dia, o Felipe me mostrou um saco enorme com muitos pirulitos. O saco era tão grande que foi a única coisa que ele conseguiu colocar na mochila aquele dia. E o Felipe, um verdadeiro amigo, me deu 2 pirulitos e me disse: come os 2 e olha depois a sua língua no espelho. E eu segui a instrução à risca. Depois de comer os 2 pirulitos, minha língua estava completamente azul. E isso foi... poucas vezes senti na vida tanta felicidade. Eu falei sorrindo com a língua para fora. Ah, agora eu sou um extraterrestre! Uma língua azul certamente me garantia um passaporte marciano. Ter a língua azul para todo sempre era a maior felicidade que eu podia imaginar. Aquilo foi um presente de amigo. Então o Felipe, com os olhos brilhantes, me falou: Vamos agora distribuir os pirulitos para todo mundo. E eu disse: claro, Felipe, vamos! E fomos caminhando, perguntando: quer um pirulito? Quer um pirulito? E uns corriam em nossa direção: ei, eu quero um pirulito também, eu quero um! Era um saco de pirulito enorme, e o Felipe não era uma pessoa sovina. No fim, uma boa fração da escolinha tinha na boca um pirulito azul da cor do céu, azul da cor do mar. Mas foi quando eu ouvi um grito estranho, meio abafado. Depois, exclamações, um burburinho. Alguém disse: Ei, tua língua tá azul. Depois outro. A tua também. Então iniciou-se um choro baixinho. Por fim, o berro de horror. Minha língua tá azul, minha língua tá azul. E não demorou muito para a revelação geral. Bastaram alguns segundos e lá estava um pátio inteiro chorando, quase todos com a língua de fora. Talvez porque fosse horrível, prejudicial colocar a língua azul marciana de volta na boca. E exatamente neste momento, o Felipe, o meu melhor amigo, disse a frase do dia. E a frase do dia foi direcionada para um menino que não parava de chorar. Sim, a língua vai ficar assim para todo sempre. Então foram gritos, berros, professoras correndo. Foi exatamente como escreveu Joseph Conrad. O horror, o horror. E foi neste momento que aconteceu o meu estranhamento. Crianças com olhos muito vermelhos se acotovelando para ver a língua azul no único espelho da escola. E eu não entendi o rebuliço. Era para estarmos celebrando, reunidos em comunhão. Aquela língua azul era motivo de paz e celebração. Finalmente, tínhamos todos uma língua azul de extraterrestre. Mas tem momentos na vida em que não adianta falar nada. Até porque, nesse exato instante, eu já tinha sido abduzido para a sala da diretora.
Mas logo as coisas voltam à normalidade. É assim a vida. Uma hora é estranho, mas depois tudo volta ao normal. E como de hábito, fui colocado de castigo. Sentado naquele enorme banco azul de madeira que combinava com a minha língua azul. O que me deu uma alegria. Uma alegria estranha, mas ainda alegria. Mas a normalidade também tem seu prazo de validade. É assim mesmo na vida. Uma hora é normal, depois tudo fica estranho. Depois de ficar sentado um tempo, bateu aquele tédio e monotonia. Então, tentei me alegrar olhando minha língua azul no espelho, que não ficava longe do banco azul. Mas só deu tempo para eu ver que minha língua azul estava ficando vermelha novamente. E antes que eu pudesse investigar melhor, entender o que estava acontecendo, tinha já alguém gritando que não era para eu me levantar, que eu estava de castigo e que devia ficar sentado o resto do dia no banco azul. Aquele azul que não combinava mais com a cor da minha língua. Tudo era estranhamente familiar. Espantos, dizia Ferreira Goulart. Alumbramentos, dizia Manuel Bandeira. Perplexidades, assuntos a se conversar. E o bate-papo hoje é com o poeta André Gravatá, com quem tive uma conversa deliciosa. E os assuntos foram estes: perplexidades, estranhamentos, assombros, o ônus e o bônus da poesia. Então, André, a primeira pergunta é a seguinte, né? Se você tivesse que explicar para uma pessoa que sabe muito, muito pouco sobre poesia, como é que você explicaria o que é ser um poeta perplexo? E aí eu já engato uma outra pergunta, que é: qual a importância da perplexidade? Olha, Felipe, eu acho que a melhor maneira de dialogar com alguém é sempre trazendo também o que há em comum entre eu, por exemplo, e a pessoa que está dialogando comigo, né? Então, se eu fosse conversar com alguém que quer muito saber o que é ser um poeta perplexo, eu ia perguntar para essa pessoa qual é a visão que ela tem sobre o que é poesia, sobre o que é ser um poeta, porque eu queria ouvir também dessa pessoa o que ela pensa. Porque existem muitas maneiras, certamente, de ser poeta, e existem muitas maneiras também de ser perplexo, né? Porque existem muitos motivos, né, para a nossa perplexidade pousar. Então, além de perguntar para essa pessoa o que ela acha de tudo isso, eu ia querer, claro, investigar um pouco mais, eu falaria certamente sobre ser poeta como um estado de presença do corpo. Eu falaria sobre a poesia não só como a palavra escrita, mas também como a palavra falada, mas também como a percepção. Eu tentaria conversar com essa pessoa alargando um pouco também os sentidos do que é poesia, do que pode ser poesia, e realmente insistindo na poesia como essa experiência de intimidade com o mundo. Então, quando eu fosse falar sobre perplexidade, eu também falaria sobre intimidade, porque quanto mais a gente vai, de alguma maneira, arrastando os nossos sentidos na realidade, colocando os nossos sentidos em contato com a realidade, mais íntimos a gente vai se tornando da realidade. E eu sinto que quanto mais íntimos, inevitavelmente, mais perplexos a gente também se torna, porque é impossível a gente criar intimidade com essa realidade ao nosso redor e em nós, e a gente não ficar com o corpo arrepiado.
Você acha que o que vem primeiro, digamos? Vem o poeta e o poeta se transforma num poeta perplexo, ou a perplexidade já está no corpo desse ser e, na verdade, a poesia vem como uma forma de traduzir essa perplexidade em arte? Eu queria entender se você acha que a perplexidade é uma característica, digamos assim, inerente, ou ela pode ser desenvolvida. Como é que é essa relação exatamente entre o que vem primeiro, digamos assim, ovo ou a galinha, a perplexidade ou a poesia a perplexidade? Boa pergunta. Quando você falou, a primeira imagem que veio no meu corpo foi a imagem de uma criança. De uma criança caminhando, de uma criança olhando pela janela, de uma criança segurando uma manga, de uma criança falando palavras que ela está misturando na boca dela e que ela ainda está descobrindo. E aí, ao pensar nessa criança, eu pensei no quanto todos nós vivemos uma experiência radical de perplexidade quando a gente nasce e entra em contato com o mundo pela primeira vez. Então, não é um privilégio de ninguém viver essa experiência da perplexidade. Ela é algo realmente distribuído entre as pessoas, porque é a experiência de chegar ao mundo. A experiência de chegar ao mundo é essa experiência de estar em contato com o desconhecido 24 horas por dia. E aí, em algum momento, a gente vai considerando que o desconhecido é conhecido. A gente vai considerando que o conhecido é hábito, é acostumado, e a gente vai perdendo o relevo das coisas, a gente vai perdendo a cintilância das coisas, a gente vai perdendo o arrepio das coisas. Então, eu sinto que a perplexidade, ela é uma experiência do corpo, ela é algo que a gente vive no início dos nossos anos no mundo, e algumas pessoas, por várias circunstâncias, inúmeras, infinitas, algumas pessoas acabam mantendo viva essa perplexidade ao longo da vida, e outras não. E são várias as circunstâncias, várias as circunstâncias. A gente vive num mundo que mata a perplexidade, que mata essa perplexidade poética, esse espanto poético. Porque é um mundo que quer colocar a gente enquadrado no relógio, é um mundo que quer colocar a gente correndo atrás do dinheiro para pagar os boletos. Então, de alguma maneira, algumas pessoas acabam continuando com essa perplexidade viva dentro delas, nelas, na relação delas com o mundo. E aí, essa vontade de compartilhar essa sensação que a gente está chamando aqui de perplexidade, mas que também poderia ter outros nomes, né? Como eu já falei aqui, espanto, às vezes encanto, assombro. A vontade de compartilhar essa experiência também é um desdobramento muito presente em muitos corpos, em muitas pessoas, né? E aí tem gente que compartilha em versos num livro e chama de poesia, tem gente que compartilha numa música, tem gente que compartilha numa dança, tem gente que compartilha num olhar. E eu sou o tipo de pessoa que gostaria muito que a palavra poesia pudesse ser usada, inclusive, para nomear uma troca de olhares. Porque também é um acontecimento raro, único, e que pode estar inundado de perplexidade. André, eu queria saber agora o seguinte. Você falou de assombro, né? E essa palavra é legal porque ela tem dois lados, digamos assim, para pensar de maneira binária. Tem um lado desse estranhamento positivo, mas também pode ter um lado um tanto de pesadelo, de dificuldade, né? E aí eu queria saber de você qual é o seu maior pesadelo poético, a maior dificuldade. Por exemplo, né, é um pouco o efeito colateral. A sensibilidade poética tem um lado negativo, né? Qual é o ônus de ser poeta? Eu sinto que
É sempre difícil a gente nomear, né? Isto é negativo, é só negativo, isto é positivo, isso é só positivo, porque eu percebo que muitas vezes as situações vêm misturadas dentro da gente, né? Algo que a gente nomeia como positivo, às vezes se torna negativo, algo que a gente nomeia como negativo, às vezes é aquilo que mais a gente precisa viver. Ou não, né? Ou não, algo às vezes é negativo mesmo e é terrível. E aí, quando você faz essa pergunta, eu me lembro de uma cena recente que aconteceu comigo que tem muito a ver com um, um conto da Clarice Lispector que fala sobre esse assombro tenebroso, poético. E aí eu vou contar essa história rapidamente aqui para você. Um dia recente, eu fiz uma caminhada e por causa da pandemia eu tô fazendo pouquíssimas caminhadas fora de casa, né? Fiz uma caminhada, tava com máscara, enfim, todos os cuidados por causa do coronavírus, e essa caminhada tinha a ver com uma situação que eu tinha que fazer nesse dia. E aí, quando eu estava voltando para casa, eu estava voltando num dia em que a minha sensação no corpo era de muita alegria, porque eu tinha feito uma coisa nesse dia que tinha me alegrado. E aí, eu estava preenchido, assim, por essa alegria. Mesmo a gente vivendo tempos difíceis, às vezes a gente sente uma alegria por alguma coisa que acontece. Às vezes é uma coisa pequena. E eu estava preenchido por essa alegria. E aí eu olhei para o chão e eu vi um rato morto. Um rato morto, com as moscas pousando nele. E o rato exposto, assim, o corpo aberto. E eu olhei para aquele rato e eu pensei, poxa vida, eu estava aqui caminhando nessa sensação de tanta vitalidade, né, que estava se acordando no corpo. E aí esse rato aparece para me lembrar do quê? Olhando para esse rato, eu penso também que quando a gente vai cultivando mais e mais essa percepção poética, essa atenção constante, a gente vai percebendo não só a nuvem e o sol brilhante, a gente vai percebendo o rato morto também. E esse rato morto, ele precisa ser percebido também, né? E aí eu continuo nessa história trazendo um conto da Clarice Lispector, que é um conto que eu já leio e releio há muitos anos, e que quando eu vivi essa experiência do rato, eu senti que eu estava vivenciando quase que o conto da Clarice, né? Porque é um conto que se chama Perdoando Deus, e ela fala de uma mulher que está caminhando e que está se sentindo mãe do mundo, que está se sentindo plena, ela está se sentindo inteira. E aí ela vê um rato ruivo e morto na frente dela. E ela se assusta, e ela fala que vai se vingar de Deus, porque ela está caminhando e agradecendo pela vida dela, e aí Deus joga um rato morto na frente dela. E aí tem uma parte do conto em que ela fala assim, do que esse rato morto quer me lembrar? Do que esse rato morto quer me lembrar? E quando eu encontrei o rato na minha frente, eu também fiquei pensando, o que esse rato morto quer me lembrar? E eu sinto que o assombro, esse assombro do peso da vida, que lembra a gente do peso da vida, ele também é muito importante para lembrar a gente de coisas mil. Não diria que é uma coisa só, mas entre outras coisas lembrar a gente que a vida tem 1000 camadas e 1000 possibilidades de aproximação, assim. E que a gente nunca pode limitar a vida só a uma coisa. E que a gente nunca pode limitar a poesia só a uma coisa. Também, claro. A gente nunca pode limitar uma pessoa a um rótulo. A gente nunca pode limitar uma pessoa a uma definição, né? Uma palavra a uma única definição, né? E eu sinto que esse assombro, mesmo quando ele é tenebroso, ele vem lembrar a gente dessa multiplicidade
dessa força violenta, incontível, ancestral e inclassificável que é a vida, né? Eu tinha já lido e relido esse conto, eu já tinha, claro, encontrado os ratos mortos na rua, né? Mas nesse dia em especial, eu realmente estava me sentindo bem. E não tem sido tão comum assim eu me sentir tão bem nesses tempos, claro, né? Porque a gente está vivendo situações muito difíceis. E nesse dia eu estava me sentindo bem. E esse rato apareceu na minha frente exatamente nesse dia, né? Então, enfim, contei essa história porque ela foi e ela continua sendo uma lembrança bem importante aqui. E eu queria te perguntar exatamente nisso, né? Nesse contexto de pandemia, de tanta doideira, né? Como é que isso tem impactado o seu fazer poético, a sua visão de poesia? Eu queria saber um pouco exatamente o momento atual e teu trabalho de poesia, a tua visão de poesia. Como é que essas questões estão se interconectando, digamos assim? Então, eu tenho aprendido muito com um poeta chamado Ricardo Aleixo, um poeta muito querido, que fala sobre a poesia como presença também, né? A poesia como uma presença do corpo, né? O corpo presente. E eu sinto que nesse tempo de pandemia só se intensificou ainda mais essa força da poesia como um estado do corpo. A poesia como um estado de presença. A poesia como uma outra relação possível com o tempo. A poesia como uma outra relação possível com as pessoas. A poesia como uma outra relação possível com a gente mesmo. E uma relação que seja sutil o suficiente para perceber essas entrelinhas que às vezes são terríveis, que às vezes são cheias de iluminação, que às vezes são estranhas e a gente não consegue nem definir exatamente o que é, mas a poesia começa a força de vida mesmo, essa afirmação da vida. E eu sinto que quanto mais a gente vive num tempo em que, nesse país agora, existe uma política da morte, quanto mais se afirma a morte, e a gente está vivendo isso hoje numa escala trágica e triste, absurdamente triste, quanto mais isso se coloca, mais eu sinto a poesia como uma afirmação da vida, assim, como um outro lugar, e um lugar de encontro. A poesia como um lugar de encontro. É o lugar onde eu me encontro com o Allen Ginsberg, um poeta que não viveu na mesma época que eu e que eu consigo encontrar por meio da poesia. É por meio da poesia que eu consigo encontrar o Manuel de Barros. É por meio da poesia que eu consigo encontrar quem ainda nem nasceu, mas vai, quem sabe, um dia olhar para o mesmo céu que eu estou olhando e vai se fazer perguntas também. E eu consigo encontrar essa pessoa por meio dessa percepção poética que une a gente, essa percepção poética. Por meio da poesia que eu consigo encontrar a Clarice Lispector, que viveu tantas e tantas epifanias cotidianas. No cotidiano mais banal, ela estava encontrando lá uma ruptura. E é por meio da poesia que eu consigo encontrar ela e conversar com ela. E eu converso com ela, não como eu estou conversando aqui com você agora, mas eu converso com ela de novo nesse sentido do encontro. A poesia como um lugar de encontro. E eu sinto que, inclusive nesses tempos em que a gente vive esse isolamento dos corpos, né?
em que os corpos precisam, aqueles que podem, que conseguem e que continuam nesse gesto, né, de ficar em casa para não circular pela rua e não espalhar o coronavírus, esses corpos que estão ainda nesse isolamento físico, né, poder viver o encontro é um jeito de abrir espaço no corpo, é um jeito de encontrar ar, é um jeito de arejar o movimento. Então, esse tempo em que a gente está vivendo só tem aproximado ainda mais a poesia da vida, para mim. E tem se tornado um chamado ainda maior para que eu, em contato com outras pessoas, tente viver esse significado da poesia. E aí, como a última pergunta, o episódio tem um tom esse de pesadelo, mas eu gostaria de terminar de maneira, até mesmo na entrevista com você, de uma forma sonhadora também. Então, eu te perguntei antes sobre o ônus, e eu queria te perguntar sobre o bônus, né? O Jacques Macalé canta num disco dos anos 70, né? Eu não sei se é um poema até do Ali Salomão, que ele canta assim: "Ah, vale a pena ser poeta". E aí eu queria saber de você, eu sei que você já começou a responder mais ou menos essa questão, mas eu queria saber especificamente de você, qual é o bônus de ser poeta? O que tem de específico e de extraordinário de ser poeta? Então, Felipe, estou pensando aqui que eu um dia estava conversando com uma diretora de uma escola e aí eu entreguei um poema para essa diretora, porque às vezes eu saio com alguns poemas, né, assim, soltos e entrego para as pessoas de uma maneira mais aleatória também. Confio muito nessa força do encontro inesperado, né? Aquilo que a gente nem sabe onde vai chegar, é aquilo que a gente não planejou exatamente. E aí eu fui entregar esse poema para essa diretora e eu não estava estudando nessa escola, né? Estava fazendo um trabalho com essa escola. E aí entreguei e ela falou: "Ih, não gosto de poesia. Não gosto porque poesia é só para almas elevadas." Aí a gente riu, aquele riso que é um riso de algo engraçado mesmo, mas também em mim um riso de um desconforto profundo. Porque o que ela estava falando era que poesia e inevitavelmente, né, ser poeta era algo para almas elevadas. E eu lembro que depois eu até escrevi um verso que é assim: poesia não é para almas elevadas, poesia é para almas levadas. E aí eu falo essa história aqui por quê? Porque cada vez mais eu percebo a poesia e esse estado poético mesmo, que me leva a dizer e me apresentar como poeta, como algo que não pode ser colocado como um privilégio de alguns, assim, como algo que a gente precisa desconstruir essa visão de que a poesia é só para almas elevadas, ou de que a poesia é só algo que alguns acessam. Então, eu sinto que se a gente consegue ir para esse lugar em que a poesia é para essas almas levadas, a poesia é esse lugar do encontro, é esse lugar do encontro com o tempo presente e dessa conversa infinita que acontece desde que começou o mundo, aí a gente chega num lugar que realmente me arrepia e me enche de significado, assim. E eu sinto que esse é o lugar da poesia que tanto me alimenta. É o lugar que me aproxima de você, que está me ouvindo agora, sem me conhecer. É esse lugar que eu sinto que é o mais precioso da poesia, é o lugar que aproxima as pessoas.
A Hilda Hilst, ela deu uma entrevista um dia e falou que estava falando sobre uma parte da obra dela, né? E ela falava que ela tentava, por meio dessa obra, se aproximar das pessoas. E ela até usa essa expressão, tentativa de aproximação. E eu sinto que existe um gesto na poesia de se aproximar. A pessoa que quer se aproximar de si mesma, que quer se aproximar do mundo, que quer se aproximar do outro, que quer se aproximar do rato morto, que quer se aproximar do sol, que quer se aproximar do desconhecido total, que quer se aproximar da ruína caindo na frente dela, do desabamento, do fruto maduro. E aí termino falando de um autor que tem movimentado muito meu movimento. Movimentado meu movimento é engraçado, né? Mas movimentado esse meu gesto de ser levado, que é um escritor malinês chamado Ampateba. E aí, o Ampateba, ele tem um livro que se chama Anculé, o Menino Fula, que ele fala de várias memórias da vida dele. E aí, nesse livro, ele fala de um ditado, que ele diz que é um ditado da velha África, em que se dizia assim: esteja à escuta, tudo fala, tudo é palavra, tudo procura nos comunicar um conhecimento. Esteja à escuta, tudo fala, tudo é palavra, tudo procura nos comunicar um conhecimento. E aí eu ouço isso e eu conecto intimamente com a poesia, né? E com esse ato de ser poeta também, porque o poeta, a poeta, é essa pessoa que percebe que tudo fala. É uma das pessoas, né, que percebe que tudo fala. E eu penso, nossa, que alegria poder entrar em contato com a realidade e perceber no momento presente essa conversa que atravessa a gente a cada instante. E mesmo que seja uma conversa triste às vezes, mesmo que seja algo que assuste a gente, mas é parte dessa experiência viva e muito difícil de nomear, mas que a gente tenta e a gente vai tentando para se aproximar das pessoas e para se aproximar também da gente mesmo de alguma maneira, né? André, confesso que eu estou muito problema das palavras, né? Porque alegre emocionado, né? Alegre que tem um pouco de choro, mas é uma alegria, entende? Estou muito contente de te escutar. E eu queria realmente, André, de coração, te agradecer por você ter dividido esse tempo, né? Para a gente conversar, para a gente realmente tentar falar de alguma coisa que a gente chama de poesia, mas às vezes, eu não sei, às vezes é a palavra que a gente tem, né? Mas é uma tentativa de abrir alguma porta, né? Uma porta, como você fala, essa porta desse encontro. Então, realmente, André, eu queria muito te agradecer por ter aceitado conversar conosco, por ter aceitado contar essas histórias. De coração que eu te digo isso mesmo. Ô, meu querido, eu que agradeço. É uma alegria. É difícil falar essa palavra nesses tempos, né? Sim. De alguma maneira porque a gente está atravessado pela dor também, e cada um, enfim, sabe o que está passando nesse momento. E às vezes não sabe também, porque é tanta coisa que a gente até tem dificuldade de decantar. Mas às vezes a gente vive momentos de alegria, né? E é importante também nomear assim. E eu agradeço por viver esse momento aqui de troca com vocês, porque é
uma possibilidade de continuar movimentando, né, essas palavras, essas ideias, essas reflexões que ficam aqui. Então é uma honra mesmo. Agradeço o convite, agradeço pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é tão importante, que é tão primordial, ainda mais nesses tempos, de compartilhar essa força, né, que existe nesse encontro e nessa palavra poética. O tema da caixa de ferramentas de hoje é a rima. Especificamente as noções de rima rica, rima pobre. A terminologia é já um pouco engraçada. Mas antes de falar do que é rico e do que é pobre, é necessário falar do que é rima. A rima é um recurso de estilo, uma possibilidade da linguagem, e tem como intuito dar ao texto maior sonoridade, ritmo, musicalidade. E muitos pensam que essas são qualidades inerentes à poesia, mas nem sempre. Há poetas mais musicais que outros. Há poetas, inclusive, que não gostam de música. Mas é importante fazer uma retificação. Antes de definir ou determinar se há poetas mais musicais que outros, precisaríamos discutir o que é música. Afinal de contas, um poeta influenciado pela música de um Debussy não vai soar parecido com outro influenciado por Stravinsky ou Villa-Lobos. E outro poeta vai soar bem diferente se a referência for a música de compositores como Schoenberg, Stockhausen ou Berio. Todos esses nomes são compositores daquilo que se convencionou chamar de música de vanguarda. No meu caso, por exemplo, quando o assunto é música, penso que sou mais influenciado pelos músicos de jazz, rap e funk. E todas essas combinações diferentes vão gerar sons diferentes. Por isso é preciso ter cuidado ao dizer que não há musicalidade nos versos de um poeta ou de uma poeta. Talvez a música ali seja outra. Mas voltando. Porque as palavras têm fonemas semelhantes, sons semelhantes, é possível relacionar uma palavra com a outra. Por exemplo, lua, rua, casa, asa. E o mais comum é relacionar esses sons entre um verso e outro, ou seja, entre cada uma das linhas constitutivas do poema. A depender da forma como é feita essa repetição de sons, o verso recebe uma classificação. Aqui que entra a questão de rima rica, rima pobre. Rima pobre ocorre entre palavras da mesma classe gramatical, por exemplo, asa e casa. Nesse caso, asa e casa são substantivos. Quando as palavras pertencem a classes gramaticais distintas, temos a rima rica. Por exemplo, calmo e salmo. Calmo é adjetivo e salmo, substantivo. Um exemplo que eu gosto de dar de rima rica é este do Mano Brown. Efeito colateral que o seu sistema fez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Fez é verbo, 3 é numeral. Por isso que a rima fica rica, né? Riquíssima. Chegamos ao último bloco. De quem é essa voz? Os convidados do volteio recebem uma tarefa, um dever de casa. Devem escolher um objeto que tenha algum sentido afetivo pessoal e, a partir disso, compor um poema em primeira pessoa a partir do ponto de vista do objeto. A ideia é que vocês, ouvintes do volteio, tentem adivinhar qual é o eu lírico do poema, ou seja, qual foi o objeto escolhido. Por isso, o nome do bloco De Quem é essa voz? Vamos ao poema do André. Meu corpo de madeira, meu corpo de espaço, meu corpo de fios, meu corpo que cintila no encontro com outro corpo, meu corpo na afinação com outro corpo, transborda pelo ouvido, transborda pela pele, e nos dedos em dança sobre meu corpo se renovam os ritmos.
E aí, descobriu de quem é essa voz? Lembrando que a resposta será colocada segunda que vem nos stories do Voltei o Podcast. Segue a gente no Twitter e no Instagram. Estamos como @volteiopodcast. O André também respondeu uma mini entrevista para o nosso site volteiopodcast.com.br. Lá ele diz por que escolheu o objeto, o que o motiva a escrever hoje e qual o futuro que ele imagina para a poesia. Confere lá. É isso aí, pessoal. Até sexta no Laboratório do Risco. Roteiro, apresentação e pesquisa, Felipe Neiva dos Santos. Produção executiva, Caio Cruz. Assessoria de comunicação, Tess Chamusca. Edição de som e trilha sonora, Gerry Barbuda. Design, Mariana de Paula. Web Design, Edeli Gomes. Revisão, Copydesk e ilustração, Alan Santos. Projeto financiado pelo Prêmio Anselmo Serra de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.